Bem, eu sou urucuiano, né? Nascido em Urucuia, cidade de Urucuia, que no tempo do meu nascimento o nome popular mais conhecido era Porto de Manga, filho de Milton dos Anjos e Dalberi. A minha mãe morreu logo cedo, ela morreu, tinha apenas 25 anos e deixou 3 irmãos, que eu e 2 irmãs mais novas, Eliane e Dalberi, que era o mesmo nome da mãe. Então a minha infância é uma infância bastante diferente da infância das crianças de hoje, porque no meu tempo, lá em Porto de Manga, sequer tinha energia, não tinha energia, muito menos televisão e os recursos tecnológicos que existem hoje. Então o que a gente fazia? A gente ia para o rio, eu aprendi a nadar no rio Urucuia, a gente jogava bola, andava a cavalo, ia pescar. Essa era a brincadeira daquele tempo. Bem, eu fiquei no Urucuia, morando com meu pai, até os 10 anos de idade. Nesse tempo, lá só tinha a 4ª série, se chamava primário. Então, um amigo do meu pai, José Henrique, convidou-me a morar na casa dele. Como ele era amigo do meu pai, ele falou: manda seu filho, seu menino, para estudar lá comigo. Então eu fiquei em Bonfinópolis até os 14 anos, quando eu terminei a 8ª série. Naquela época se chamava ginásio. Então eu fui morar em Belo Horizonte, na casa da minha avó e dos meus tios. Lá eu fiz o 2º grau, sempre estudando em escola pública. Terminei o 2º grau, como eu não tinha condição de fazer uma faculdade naquele tempo era uma coisa difícil, eu fui fazer um curso técnico na cidade de Florestal para ter uma profissão. Assim que eu terminei esse curso técnico, que foi em 1985, eu tive a notícia do concurso do Banco do Brasil. Um tio meu chamado Derlinda me incentivou a fazer o concurso. Aí eu fiz o concurso e fui aprovado em fevereiro de 1986. Bem, eu tinha passado no concurso do Banco do Brasil. Aí um amigo do meu pai me falou que tinha vagas em Arinos, estava faltando funcionário. Então eu vim em Arinos e me apresentei ao gerente da agência, aí ele me orientou aí em Brasília. Eu fui em Brasília, me apresentei lá na direção do banco e logo saiu minha nomeação para Arinos. Então em maio de 87 eu comecei a trabalhar em Arinos e fiquei em Arinos até 2001. Então nesse tempo de Arinos a gente fez muitas amizades, eu gostava de futebol, então logo me entrosei com a turma do futebol. Aí eu fui jogar no Arco-Íris, depois do Arco-Íris eu fui chamado para jogar no Veredão, inclusive através de um amigo chamado Delcival, que tem um apelido de Neném de Pombo, foi ele que me chamou, e no Arco-Íris era o Deusdete que era o dono do time. Então no Veredão nós chegamos a campeão do Noroeste em 1993 sem tomar nenhum gol. Coisa incrível de acontecer, né? No Veredão também eu cheguei à presidência por 2 anos, tive um período na Cobra, na Sociedade Esportiva Cobra, jogando futebol também. E alguns fatos relevantes na minha história aconteceram em Arinos. Um dos principais foi a minha conversão a Jesus em 1996. Em 98 eu me casei com Leônia, né? Com Leônia estou casado há 22 anos, sou pai do Caio César e da Stephanie. Aí eu fiquei em Arinos até fevereiro de 2001. Bem, eu já trabalhava no Banco do Brasil há quase 14 anos, mas eu vi uma grande dificuldade de ascensão profissional. Então me dispus, fiz concorrência para várias cidades buscando uma oportunidade de crescimento profissional. E essa primeira oportunidade foi na cidade do Cerro, uma cidadezinha que fica próximo de Diamantina. Então lá no Cerro eu fui nomeado para gerente de expediente. Fiquei no Cerro por 2 anos, depois eu fui na mesma função para Pirapora. De Pirapora saiu uma nova oportunidade para trabalhar como gerente de contas
na cidade de Formosa, Goiás. Depois de Formosa, eu ainda trabalhei durante 3 anos em Brasília. E na questão de Formosa, eu quero contar algo muito importante que aconteceu nas nossas vidas. Importante também, alguma coisa impactante, triste. Foi que durante o tempo que eu estava lá, nós sofremos um sequestro. Então eu estava em casa num dia à noite, chegaram bandidos, abordaram a gente com armas apontadas, entraram na nossa casa. Em certo horário da noite levou Leônia, Caio e Stefano para uma casa de cativeiro. Mas para resumir a história, Deus nos livrou mais uma vez e não houve nenhuma consequência grave com a gente, além dos traumas psicológicos, mas que graças a Deus nós temos superado. Então eu fiquei morando em Formosa e trabalhando em Brasília até outubro de 2010. Bem, eu tinha um sonho. Qual era o meu sonho desde que eu entrei no Banco do Brasil? Meu sonho era chegar a gerente geral de uma agência. Então, no final de 2010, em outubro, eu fui indicado para ser o gerente de uma agência lá no norte de Minas. Uma cidadezinha pequenininha, né? Um nome bem pitoresco, bem engraçado, chamado Grão-Mogol. Foi lá no final de 2010 que eu assumi a minha primeira gerência de agência. Lá nós tivemos uma experiência excelente, tanto profissional como pessoal, como muitos amigos nós deixamos em Grão-Mogol. E fiquei lá até o final de 2013, dezembro de 2013, quando surgiu mais uma oportunidade de ser gerente de uma outra agência, uma agência de um porte maior, na cidade de Campos Belos, na divisa de Tocantins. E quando eu cheguei em Campos Belos, a agência ocupava um dos piores resultados entre todas as agências da regional, da superintendência regional, que lá era vinculada a Brasília. Então nós chegamos lá, Campos Belos era uma das últimas agências. E nós fizemos um trabalho reconhecido por todos, de forma que a agência subiu, cresceu e atingimos, durante vários semestres que eu fiquei lá, a condição de ouro na etapa do Sinergia. O que é Sinergia? É um programa de reconhecimento às agências. Então, Campos Belos atingiu isso durante o tempo da nossa estadia, assim como também Grão-Mogol aconteceu. E nós ficamos lá em Campos Belos até a minha aposentadoria, que ocorreu em dezembro de 2016. A aposentadoria foi uma oportunidade lançada pelo Banco do Brasil para pessoas que tinham o mínimo de 50 anos de idade e tinha mais de 15 anos de banco. Eu já tinha quase 30 anos. Então eu achei por bem aceitar essa oferta do banco. E ainda uma outra coisa, eu tinha um sonho após a minha aposentadoria, eu tinha um sonho de trabalhar coletivamente, eu tinha um sonho de fazer diferença no meio da política. Então eu pensei que era o momento. Só que antes do meu retorno para Arinos, eu estive morando em Goiânia durante 3 anos, ajudando os filhos a crescer nos estudos, uma nova experiência de vida. Mas durante todo esse tempo que eu morei em Goiânia, eu pensava o retorno para Arinos. E isso aconteceu no início desse ano, em 2020. Então, por que voltar para Arinos? Primeiro, porque eu não me via em nenhuma outra situação de trabalhar política, trabalhar sociedade fora de Arinos, fora da nossa região do Urucuia, porque aqui estão as nossas raízes. Então, a minha indignação que eu tinha de ver os fatos da política, a corrupção, a mentira, o desvio do dinheiro público, eu resolvi tomar uma decisão de deixar essa indignação passiva a transformar numa ação. Então, por isso que eu estou aqui em Arinos,
a minha vontade é muito grande de fazer uma política diferenciada, de contribuir coletivamente para essa cidade. Então eu sou pré-candidato a vereador, né, nas eleições de 2020, junto aí com o pré-candidato Marcílio, né, em quem nós acreditamos. E realmente o que nós pensamos? Que para mudar a política você tem que fazer parte dela. Então, quanto mais pessoas de bem vierem a fazer parte da política, aí sim a política será transformada e a política deixará de ser uma atividade em que as pessoas são servidas, um grupo pequeno, e passam a servir a população, a comunidade. Então eu quero te convidar, você que é indignado com o que você vê, vem participar com a gente. Vamos caminhar junto. É possível fazer diferença. Grande abraço.